Também da Igreja Presbiteriana. Isso. Um prazer ter você aqui com a gente. E a gente espera que esse bate-papo seja esclarecedor, porque quando a gente estava aqui fora do ar, a gente até comentou que a imagem que se forma do Conselho Tutelar é como se ele fosse um órgão punidor. E na realidade, o Conselho Tutelar vem como um órgão de proteção, não é isso, Zé do Carmo? Correto. Se apresente para o nosso público e muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a grande oportunidade de poder estar aqui nesse programa tão relevante e tem oferecido, tem ofertado a toda a sociedade temas importantes, temas interessantes, de grande envergadura, para toda a comunidade de uma forma geral, não somente para os uberabenses, mas aonde ao alcance da internet, tem sido assim bastante útil. É um prazer poder estar aqui, conversar sobre esse assunto e quero também cumprimentar a cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento ao vivo, aqueles que vão assistir posteriormente. Nós desejamos tudo de bom para todos vocês. É um grande prazer ter você aqui, Zé do Carmo. Amigo de longa data também, e o nosso foco é esse, é levar conhecimento, ajudar pessoas, discutir assuntos importantes, e nós somos muito gratos de você ter aceitado o nosso convite e estar aqui com a gente. Como definição da violência infantil se dá aos abusos, os maus tratos, isso é uma forma de violência. Ela pode ser física, emocional ou psicológica. A negligência no tratamento quanto à exploração comercial, sexual, qualquer tipo de exploração que resulte no dano real para essa criança, Esse é um contexto que a sociedade, definiu como abuso e maus tratos infantis, O que você tem, Zé do Carmo, para explicar para nós dentro do Conselho Tutelar? Explica para nós também o que é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão, previsto dentro da Lei 8.069 de 1990, que é o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, nós estamos comemorando nesse ano de 2021, o aniversário, de 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro das normativas estabelecidas dentro dessa lei, foi criado esse órgão, que é o Conselho Tutelar. Quem que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que foi criado para zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Ele foi estabelecido, ele é eleito pela sociedade, ele foi confiado pela sociedade, esse órgão, para que esse órgão existisse para zelar pelo cumprimento de direitos de crianças e adolescentes. Então, todas as vezes que um direito de criança e adolescente é violado ou ameaçado, o Conselho Tutelar ele tem a prerrogativa de agir para fazer com que esses direitos eles possam ser cumpridos, E as crianças e adolescentes possam, então, ter a oportunidade, de desfrutar desses direitos que estão previstos dentro da lei, dentro da Constituição e outras leis conexas, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então o Conselho Tutelar ele faz esse meio de campo, onde ele vai ajudar a minimizar questões internas entre criança e adolescente,
para resolver da melhor forma possível e trazer de acordo com a legalidade desses direitos e deveres, fazer isso se cumprir. Exatamente essa é a razão da existência do Conselho Tutelar. A lei vai estabelecer para nós, Elias, 5 grupos de direitos que crianças e adolescentes têm. Aliás, antes de falar dos direitos, é bom que a sociedade entenda, e nós escutamos isso muitas vezes, né? Inclusive, às vezes, alguns policiais, outros órgãos, né? Sempre se referindo àquelas pessoas menores de 18 anos como de menor, né? Esse termo ele não existe, né? Ele existe crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer o seguinte, que crianças são aquelas pessoas até os 12 anos incompletos. E o adolescente é aquela pessoa entre os 12 e os 18 anos. Esses sujeitos de direito, crianças e adolescentes, eles têm vários direitos, que são resumidos em 5 grupos, né? Por exemplo, o direito à vida e à saúde, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, ao esporte, lazer e à cultura, e também à profissionalização e à proteção no trabalho. Esses são os 5 grupos de direitos de crianças e adolescentes. Quando esses direitos estão sendo violados ou até mesmo ameaçados, então o Conselho Tutelar, tomando conhecimento, seja provocado por um dos órgãos de proteção, ou da própria sociedade mesmo, né? Através de uma denúncia, através do comparecimento pessoal ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar, então, ele vai trabalhar em colegiado, são 5 pessoas em cada conselho, vão trabalhar aquele assunto e aplicar as medidas de proteção mais adequadas àquele caso. Dentre as medidas de proteção, o Conselho Tutelar pode, inclusive, requisitar serviços para garantia desses direitos de crianças e adolescentes. Então, usando assim a sua frase, o Conselho Tutelar acaba fazendo esse meio de campo, né? Ele recebe e ali ele faz a distribuição. Às vezes ele vai pedir um psicólogo, às vezes ele vai encaminhar para um tratamento, às vezes ele vai fazer um ofício exigindo, né, requisitando que o município providencie uma vaga escolar para aquela criança, por ela estar fora da escola. Então o Conselho Tutelar ele atua dessa maneira. Você pode falar para nós quais são os tipos de violências cometidas contra as crianças e os adolescentes? As principais? Certo. Quais são as violências, né, cometidas contra crianças e adolescentes? Todas as vezes que um desses direitos ele é violado, isso é considerado um tipo de violência. Mas existem, né, uma maneira de nós identificarmos as violências. Elas podem ser violências físicas, é um caso de agressão, de maus tratos, né, de cárcere privado. Elas podem ser violências emocionais, né, contra criança e adolescente, porque às vezes a pessoa nem tocou no adolescente, nem tocou naquela criança, mas as palavras, as ameaças que são feitas, né, são violências verbais que geram danos emocionais, às vezes irreversíveis na vida daquela criança e daquele adolescente, né? A violência sexual é um dos tipos de violência que crianças e adolescentes estão sujeitas e que tem
constantemente chegado ao conhecimento do Conselho Tutelar, ele lida com esse tipo de situação praticamente todas as semanas. Toda semana chega algum tipo de denúncia, sabe, para o Conselho Tutelar envolvendo questões de ordem sexual contra crianças e adolescentes. Adolescentes de 12 até os 18 anos incompletos e crianças, inclusive crianças de meses de idade, têm tido casos, né, de violência nesse sentido contra a violência institucional também, né, cometida por algum órgão, né, uma creche, um hospital, alguma coisa nesse sentido, né. Dentre as funções do Conselho Tutelar existe a fiscalização desses órgãos, né. Então, em resumo, são essas as violências que crianças e adolescentes estão sujeitas, né? E isso acontece com muita frequência. Desde a violência mais grave ou a violência mais irrelevante, estava escutando você falar aí e estava pensando, às vezes, menino, você é burro, menino, e menino começa a gerar no desenvolvimento daquela criança um monte de sensações que não vão ajudar o crescimento dele, ao desenvolvimento. E muitas vezes é bem discreto isso, né? Então a informação, a educação acaba sendo muito importante para mudar a forma. Porque às vezes o pai não bate no filho, às vezes o pai não judia do filho. Mas em vez de vir com uma palavra de ajuda, de crescimento, fulano, e alguma coisa negativa para esse filho. Isso também acaba sendo um tipo de violência mais branda, mas acaba prejudicando muito o desenvolvimento da criança. Na realidade, o Elias, esse tipo de violência acaba nem sendo mais branda, sabe? Às vezes ela traz muito mais dano para uma criança e adolescente do que a violência física. Porque, por exemplo, quando um pai, uma criança ou qualquer outra, uma genitora, né, um genitor agride uma criança, né, com a vara, com a mangueira, né, bate, com o tempo essas cicatrizes elas acabam. Né? Às vezes você toma um remédio ali, passa a dor naquele momento ali, né, daí a 3 dias já não está tudo resolvido, né? Mas há algumas violências do campo emocional, de palavras, né? Como exemplo, as que você citou, né? Você chamar uma criança de burro, né? De desastrado, você não presta para nada, você não consegue fazer nada, você não vai ser nada na vida. Essas palavras, ela não é uma violência do momento, né? Ela é praticada no momento, mas ela se estende porque ela fica na lembrança, no coração por muito tempo, né? Muitas vezes alguns adultos, né, se conversarmos com alguns profissionais da área psíquica, né, você constata isso, que algumas limitações que as pessoas enfrentam na sua idade mais avançada, né, enquanto adulto, tem um fundo em coisas que vivenciaram lá no passado de palavras, né, que você não vai conseguir, gera muitas vezes a timidez, a incapacidade da pessoa, o medo dela arriscar, porque pessoas tão próximas como genitor, como avó, avô, tios, né, falar você não vai vencer, você não serve para nada, né? Você é um desastrado, você é burro. Quando ela começa a ter algumas situações na vida que ela poderia às vezes, sabe, arriscar, né? Tentar alguma coisa, ela fica receosa. Então, algumas violências verbais, elas podem gerar danos, muitas vezes irreversíveis na vida dela. Né? A violência física,
é dorida, é sofrida, ela vai ser lembrada por muito tempo, né? Mas é uma dor física. O problema é aquela dor da alma que vai ficando, né? Vai passando o tempo e aquilo não apaga, né? Não é deletada da lembrança, né? Das crianças e adolescentes. É verdade, assim, pensando dessa forma, aquela palavrazinha simples saiu da boca, ela pode ser muito prejudicial, né? Por isso que temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Porque depois que falamos, é difícil você remendar, né? Você consertar alguma coisa. E muitas das violências que acontecem, né? A gente observa que é no calor da emoção. Calor da emoção. É naquele momento que a pessoa está nervosa, está estressada, né? E aí ela fala o que ela não falaria se ela estivesse tranquila. Ela fala ali no ímpeto, né? No impulso ali, quando ela viu já falou, mas depois que ela falou a palavra não volta, né? Ela foi falada. E já dizia alguém, né, que nós falamos o que está cheio o coração, né? A boca fala do que o coração está cheio. Aí é complicado. E deixa eu aproveitar esse gancho para eu tirar mais uma dúvida com você. Os pais trabalham fora, às vezes trazem aquela carga de tensão, de estresse do serviço, e com as crianças mais tempo em casa e tendo que estudar em casa, e os pais não estão preparados para ensinar. E muitas vezes eles perdem a paciência porque já estão com um dia carregado e o filho está com a dúvida de escola, que ele não é capacitado para ensinar, e acaba que ele não faz isso da melhor forma. Fica nervoso, estressado, desconta na criança que não vai ter o aproveitamento. A gente já sabe que os prejuízos emocionais, os prejuízos em todos os sentidos para a formação das nossas crianças hoje, por causa da pandemia, estão prejudicados. Vocês estão vendo isso em que escala? Muito boa, muito pertinente esse questionamento seu. Veja bem, né? Você mencionou a pandemia. A pandemia, nós sabemos que ela trouxe e está trazendo prejuízos. Mas é em todos os segmentos praticamente, né? Todas as pessoas tiveram que reorganizar a sua agenda, reorganizar as suas metas, as suas expectativas. Essas incertezas geraram muita insegurança, né? A renda de muitas pessoas caíram, outros ficaram desempregados, empresários, microempresários quebraram. Eu acompanhei algumas pessoas assim, ligadas a mim, por exemplo, gente que tinha academia. A academia ficou fechada há muito tempo. Pessoas que fizeram investimentos, né, de equipamentos, né, em 2019 para melhorar o seu ambiente, reformar o espaço, né, financiar equipamentos para sua academia de musculação. Aí 3 meses depois fechou tudo. Aí, quer dizer, ele continuou com dívidas imensas, mas sem entradas, né? É lógico que isso gerou muita preocupação, distúrbio, pânico, doenças psicossomáticas, né, nas mais variadas pessoas, né? Agora, o que acontece? E isso também afetou as crianças, a pandemia afetou as crianças. Ela tinha uma rotina, né, das mais variadas que você possa imaginar. A escola, por exemplo, na vida de uma criança, ela tem vários significados. A escola é um ambiente social. É onde você vê os seus amigos, onde você brinca, onde você diverte. Você teve prejuízos sociais, as crianças tiveram prejuízo de ensino, né, porque tiveram que readequar. Muitas escolas não estão preparadas ainda, né, para fazer isso, porque é algo novo.
professores, né, que nunca, às vezes, tinha mexido, Nunca nem tinha ligado um computador. nunca tinha ligado um computador, nunca tinha falado diante de uma câmera, tiveram que aprender, né? Então isso demanda. As crianças tiveram perda, né? Mas o que acontece? Nós não podemos descarregar as nossas frustrações, nós não podemos descarregar os nossos medos, a nossa irritação em pessoas, muito menos em crianças. Porque assim, é comum, às vezes, casais fazerem isso, né? O marido teve um dia muito intenso, ele chega nervoso em casa e aí a esposa acaba pagando o pato, ou vice-versa, né? Mas isso não deve acontecer. Nós não devemos descarregar os nossos fardos pesados de trabalho, as nossas preocupações, as nossas inquietações em pessoas. Dito isso, muito menos em crianças. Elas já estão pagando o preço. Agora, se a violência, a irritação dos pais, o medo dos pais for colocado na conta dessas crianças, elas vão sofrer ainda mais, né? Então, nós percebemos, né, que a pandemia gerou essa situação. A pandemia, eu costumo dizer que o grande problema da pandemia, né, desde lá o seu início, não foi o distanciamento social, mas foi o confinamento, né? Porque crianças, às vezes, ela ia para a creche de manhã, à tarde ficava com a outra pessoa, os pais iam ver essas crianças à noite, ela já estava cansada, era só dar comida, dar banho e colocar para dormir. De repente fechou a creche, fechou a escola e começou a ficar todo mundo no mesmo ambiente. E aí a irritação, tudo isso que nós falamos, né, o estresse de tudo que está vivendo, né, começa a ser descontado em crianças. Crianças começaram a ser violentadas fisicamente, né, sofrer maus tratos, agressões, né, com uma certa frequência, né? Por quê? Porque agora os pais estão ali o dia todo com ela, o pai cansado, né? E o menino quer brincar, quer correr, não pode sair às vezes, o ambiente é pequeno, às vezes tem casas que a gente vai visitar que tem 3 cômodos, uma sala, uma cozinha, um quarto e moram 7 pessoas num ambiente sem quintal, né? Então a pressão é muito grande, né? Há muitas contendas, né? Só que nós entendemos que nós não podemos colocar na conta das crianças e adolescentes esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Zé do Carmo, a nossa cultura, né? Nós somos praticamente da mesma idade, né? É de bater nas crianças. No Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, né? Sim. Tem uma parte que diz, né? Nós estávamos até conversando sobre isso, garantir a educação da criança sem agressão física, né? Nós somos pais, você também, e a gente sabe que essa cultura foi passada dos seus avós para os seus pais, dos seus pais para você, e agora, nesse momento, nós todos estamos tentando mudar uma cultura arraigada na nossa sociedade, né? Porque quando a gente fala em não bater numa criança, eu falo, não, mas o menino precisa apanhar para aprender, mas é porque essa cultura vem de longa data, né? Vocês enfrentam esse tipo de situação que vocês têm que explicar para as pessoas, né? Um pouco, né? Não é um pouco, né? A tentar mudar esse conceito de educação. Então, veja bem, talvez se nós fizermos um esforço aqui, e não precisamos nos esforçar muito para chegar a essa conclusão, nós vamos observar que um pouco atrás
qualquer situação, qualquer deslize cometido por uma criança, a primeira opção era a correia, era bater. Eu me lembro, né, de uma situação, uma vez eu tinha o quê? Acho que uns 10 anos, por aí, e eu tomei um tombo de bicicleta, mas eu ralei todo, ralei o peito, a mão, o joelho, né? Cheguei em casa pingando sangue, né? A primeira coisa que minha mãe fez foi me bater. Mas, ó, gente, quem é que cai de bicicleta e rala todo, né? Eu cometi um acidente, eu sofri um acidente. Cheguei lá, o couro foi o primeiro e depois o metiolate por cima ainda. Naquele tempo o metiolate ardia, né? Muito. Então, assim, há essa cultura da repreensão física, sabe? Até mesmo como... Assim, a impressão que eu tenho é que a pessoa leva um susto e a forma dela extravasar aquele susto é na violência. É na agressão. Eu já presenciei um caso de uma criança que ela estava com seus pais na calçada e ela inadvertidamente saiu correndo para o meio da rua. O carro quase bateu nela, quase atropelou. O pai pegou, ao invés de explicar para a criança, orientar a criança, né, dos perigos de fazer aquilo, não, o pai naquele susto, o motorista buzinou, deu aquela freada, o pai pegou a criança e bateu na criança, né? Então, assim, é um direito da criança ser educada sem o emprego de violência, né? Essa cultura existe. A primeira coisa é a violência, é bater, é corrigir, né? Mas existem outras alternativas, né? Da conversa, né? De ter tempo, de sentar, de esclarecer, de buscar ajuda. Tem profissionais, tem técnicas, né? Então, existem várias maneiras de educar, a não ser por intermédio do emprego, né? Da violência, né? Você quer uma situação igual acontecia no passado, né? De colocar uma criança ajoelhada, né, no milho, né? Eu desafio qualquer adulto a fazer isso hoje, né? Coloque ali alguns grãos. Quem fez, né? Fazer. Né? Fazer. Quem fez no passado, faça aí para você ver. É um negócio, é uma tortura, né? Para essa criança, né? Então, às vezes, ela não é educada. Ela para de fazer as coisas, não é porque ela foi conscientizada, né? Ela faz aquilo por pânico, ela para de fazer aquilo por pânico, né? Por medo, né? de ser agredida novamente. Não porque ela foi convencida, né? Que não pode fazer aquilo, que não, ela é o temor, né? O medo, a cultura do medo. É melhor orientar, explicar, ensinar, formar uma consciência melhor na criança, no adolescente quanto ao erro e a necessidade da correção do erro do que bater. Você falando aí do milho, eu lembrei da temida palmatória que eu, graças a Deus, não peguei, mas era um terror, né? Pois é, você tem que aprender uma tabuada. Você tem que aprender uma tabuada. E você, né, e nós sabemos hoje, né, com a evolução, que existem várias formas de aprendizado, né? Tem pessoas que aprendem de uma forma mais visual, outras por meio auditivo, né? Outras gostam repetindo, escrevendo, né? E existem várias formas de aprendizado. E você pega alguém, às vezes, que tem dificuldade de decorar, né? E isso existe, né? Sim. Pessoas que às vezes não conseguem decorar. E a tabuada não tem jeito, a tabuada é decorar. E aí você não consegue decorar aquilo lá, você tinha que colocar a mão na palmatória e apanhar, né? Zé do Carmo, quais os direitos da criança e do adolescente são garantidos por lei? Então, eu até dei um pouquinho anterior, antecipada, né? São aqueles 5 grupos, né, de direitos, né, são chamados os direitos fundamentais, né? É o direito à vida e à saúde, é um direito garantido
na Constituição, garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, tudo aquilo que envolve o direito à vida, o direito à saúde. Inclusive, esse direito ele começa até mesmo antes do nascimento, né? Então, quando, por exemplo, né, uma gestante ela está sendo negligente com os cuidados da sua gestação, o Conselho Tutelar pode estar ali, porque o Conselho Tutelar ele não passa a proteger direitos depois do nascimento, né, antes. Então, para que aquela criança nasça com saúde, né, ela precisa ter os cuidados necessários antes, durante a gestação, né? Então, o direito à vida e à saúde é direito, né, da criança e do adolescente. O direito à convivência familiar e comunitária é direito da criança. Às vezes, há muito conflito de pais que se separaram, né? E aí tem uma criança envolvida nessa relação e eles não conseguem, né, se entender. E a questão de guarda, o direito de convivência é uma questão que é resolvida no judiciário quando não há acordo, né, entre os genitores ali. E é muito comum, às vezes, a pessoa chegar e falar assim, olha, eu quero que você me ajuda, né, porque eu tenho o direito de ver a minha criança lá e a outra pessoa, minha esposa ou meu esposo, ex, melhor dizendo, né, minha ex-esposa, meu ex-esposo não quer deixar, é direito meu. Não é. O que a lei quer garantir é o melhor interesse da criança. Esse é o princípio. Qual é o melhor interesse da criança? Então, o direito à convivência não é necessariamente do pai ou da mãe, mas da criança. Então, o direito é dela. O direito é dela. Ela tem direito de conviver com o pai, ela tem direito de conviver com a mãe, salvo se um deles for violador de algum tipo de direito. Sim. Mas normalmente é isso. Então, direito à vida e à saúde é direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, esporte e lazer, né? O direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, e por fim o quinto grupo, né, que é o direito à profissionalização e à proteção no ambiente de trabalho. Então, adolescentes podem trabalhar a partir dos 16 anos, mas existem algumas regras que vão normatizar isso. A prioridade não é o trabalho. Então, ele não pode trabalhar num lugar insalubre, que oferece riscos, ele não pode trabalhar numa situação que impeça ele de estudar, né, de desenvolver a sua vida acadêmica, né? Então, esses são os direitos previstos em lei para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Zé do Carmo, você falando aí, né, dos direitos, e a gente vai recordando da vida da gente no passado. Então, nós nunca tivemos direito, né? Nós tivemos violências incisivas contra nós quando éramos adolescentes, né? Porque a gente é da geração que começou a trabalhar muito cedo, pouco estudo, né? E ainda agressão física. Tem muita gente que fala assim, mas eu trabalho... Eu virei homem por conta disso. Trabalhei e tal, né? Mas é muito comum você ver muita gente, né, que se orgulha de ter começado a trabalhar com 8, 10 anos, mas falta um pedaço no dedo, né? O outro com problemas ósseos, prematuros, né? Que não conseguiram estudar. Trabalhei desde cedo, mas não conseguiram concluir os seus estudos adequadamente, porque priorizaram aquilo, né? Não se divertiram corretamente, né? Começaram cedo, né? Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque antes de 1988, né, até as crianças eles nem eram considerados sujeitos de direito.
era considerado objeto de direito, né? Então, se você pega uma casa, ela é objeto de direito, ela não, né? Se você pega um veículo, né, ele é um objeto de direito, vai proteger aquilo ali e tal. As crianças eram assim, não, depois mudou, agora ela é sujeito de direito, ela detém o direito, né? Ela tem o direito, ela pode, inclusive, sendo representada ou assistida, se for o caso, ingressar com ações, né? Então hoje ela é sujeito de direito, não apenas objeto como era no passado, né? Então a lei ela veio para fazer essas mudanças, né? Para resguardar, para oferecer à criança a proteção no trabalho, ao adolescente, né? A proteção, não, você pode trabalhar, mas não igual né, de uma forma desproporcional às outras particularidades da vida, né? Para você ter ideia, né? Isso é importante, eu até acho, né, na minha concepção pessoal, que deveria ter uma lei assim também até para os adultos, né? Porque hoje o que eu tenho observado é que alguns adultos eles se tornaram servos do trabalho, né? Servos. Não tem tempo para o lazer, não tem tempo para a família, não tem tempo para desenvolver uma espiritualidade, né? Porque o trabalho ganhou prioridade. E como nós estamos num mundo assim, que o capitalismo é necessário, né? Se nós não tivermos uma regra para poder assim colocar limites, sabe? Os nossos adolescentes e crianças voltaria lá na época do passado, onde crianças eram levadas para as indústrias, na França, né, por exemplo, que trabalhava 18 horas. Que isso, hein? 18 horas, né, trabalhando ali, né? Então é importante essa regulamentação. Vamos falar um pouquinho, então, também sobre a violência sexual. Muito bem, né? Esse é um caso, falar sobre violência sexual é algo assim, eu diria assim, até um pouco pesado, né? Porque é muito triste, né? Você ser colocado em situações, em cenários para defender crianças, né, e adolescentes que estão sendo vítimas das mais variadas espécies de violência sexual, né? O que é a violência sexual, né? Violência sexual, nós poderíamos dizer assim, que é toda situação com conotação sexual e que é proibida em lei, cometida contra crianças e adolescentes. Então, por isso que é importante, né, a gente ver o que a lei diz, porque a lei ela vai fazer algumas distinções, né? Por exemplo, o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, dentro da legislação, vai dizer assim que é qualquer ato libidinoso, qualquer ato de conjunção carnal com menores de 14 anos, ainda que haja consentimento. Antigamente, o estupro de vulnerável, ele era considerado apenas quando havia uma conjunção carnal. Não, hoje não existe mais isso. Qualquer ato libidinoso, sabe? Mesmo que não haja a conjunção carnal com menores de 14 anos, ainda que seja consentido, ainda que adolescente que tem 13 anos falou assim, não, eu quis, foi com meu consentimento, ainda que haja consentimento, a lei vai estabelecer que é considerado estupro de vulnerável. Inclusive, fica um alerta, né, porque ocorre situações similares assim. Às vezes, vou dar um exemplo, né, uma adolescente tem 13 anos e ela namora um rapaz
Ou conheci um rapaz que tem 16, é adolescente também. Só que um de 13 e um de 16. Só que como ela tem menos de 14 anos, ainda que seja consentido, é estupro de vulnerável. E chega uma situação dessa no Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar precisa aplicar as medidas de proteção e dentre essas medidas de proteção fazer uma notícia de fato para o Ministério Público. Então aquele rapaz de 16 anos, ele vai responder por estupro de vulnerável, ainda que houvesse consentimento da menina de 13 anos. Então estupro de vulnerável, né? Qualquer ato libidinoso, tanto para si, né? Com conversas, com imagens, né? Ou ainda que não envolva diretamente uma criança ou adolescente, né? Mas faz algum ato libidinoso em frente dela, né? Alguma coisa assim, é considerado um tipo de abuso sexual, né? A exploração sexual, que é o uso, né, da criança ou do adolescente mediante algum tipo de benefício, né? Então, dá dinheiro, dá presentes em troca de favores sexuais. Então, qualquer violência, aliás, qualquer situação de conotação sexual que é proibida em lei, cometida contra criança e adolescente, é considerado uma violência sexual. Aliciar crianças para prostituição e assim por diante. Sim, aliciamento, né? Tem artigos no Código Penal para isso, né? Então, a gente fala aqui de uma forma genérica, né? O estupro de vulnerável é a exploração sexual, mas dentro desse aí existem outros tipos de violência, né? Então, você induzir a criança, né, a alguma situação assim, são violências cometidas, né? E isso tem acontecido com bastante frequência. Então vamos, já que a gente entrou nesse assunto, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando a gente na live. Ela pergunta assim: existe algum recurso para denunciar professores que fazem violência psicológica com alunos? Que ela já vivenciou com isso em sala de aula, algumas situações repetitivas de professores com colegas, tipo assédio, né? Físico ou moral. Qualquer tipo de violência cometida contra crianças e adolescentes, existem formas de serem denunciadas. Coibidas, né? Então, no ambiente escolar, inclusive, a legislação vai dizer para nós assim que o diretor, né, de instituições de educação, eles são obrigados a comunicar ao Conselho Tutelar caso de maus tratos que envolvam os seus alunos, né? Ele é obrigado. Caso ele não faça isso, ele está passível de ser levado à justiça, né, por descumprimento de uma obrigação dele, né? Qualquer pessoa que envolva, que presencie, que saiba, né, de alguma situação de violência, deve denunciar. Aliás, eu quero até fazer um esclarecimento aqui para a sociedade. Às vezes as pessoas não querem se envolver. Ela tem conhecimento, né? Às vezes fica com medo de alguma represária, né? Às vezes as pessoas não sabem, mas quem é a competência de proteger essas crianças? Nós temos, na realidade, basicamente, 2 artigos que são fundamentais para nós entendermos o quê? Que toda a sociedade, ela é responsável pelas crianças e adolescentes do nosso país. Quando nós lemos o artigo
4º, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, esse artigo vai falar para nós o seguinte, que é dever da família, da sociedade, da comunidade e do poder público cuidar das crianças e do adolescente. Então, aquele negócio que algumas pessoas falam assim, não, o filho é meu, eu que... Não é bem por aí. O filho é seu, a primazia é da família, a lei vai dizer isso, né? O princípio da primazia da família. Os pais são os primeiros. Mas se pais estão sendo omissos, se crianças estão sendo, tendo seus direitos violados pela omissão dos responsáveis, a sociedade pode agir. Deve agir, né? Toda a sociedade, a família, a comunidade, a sociedade e o poder público. A Constituição, no artigo 227, se não me falha a memória, vai dizer assim que é tarefa da família, da sociedade e do Estado a proteção das crianças e adolescentes. Quando você pega ainda o artigo 70, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai dizer assim, que é um dever de todos. Então, todos. Então, se tem um professor que está fazendo alguma coisa que não é correta, algum tipo de assédio moral, sexual ou qualquer outro maus tratos contra um adolescente ou uma criança, isso pode ser denunciado no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai intervir nisso aí, vai ouvir, vai chamar pessoas, né? O Conselho Tutelar ele não investiga, ele não tem poder de investigação, porque não é polícia, mas ele pode conversar para proteger aquela criança, ele pode, ou aquele adolescente, encaminhar para um órgão mais capacitado, né? Por exemplo, um psicólogo, para que possa conversar com essa criança ou adolescente e ver se ela está sendo vítima, né? de alguma ameaça, de alguma violação do seu direito. Então, respondendo a pergunta, né? Se está percebendo, está presenciando alguma violação, algum tipo de assédio, como ela colocou aí, isso pode ser denunciado. Tá? Pode ser denunciado no Conselho Tutelar, isso pode ser levado ao promotor da infância e da juventude. Né? Existem vários órgãos que estão abertos na defesa, né? E na proteção das nossas crianças. Eu vejo, Zé do Carmo, que a nossa sociedade está dando um grande passo, né? Principalmente a nossa cultura brasileira. Hoje você compara palavras, frases que eram ditas antigamente, hoje a gente já vê, era natural, hoje a gente já vê que tinha cunho racista. Então, pegando o gancho aqui do comentário, da pergunta de assédio de professores, quando os adolescentes chegam ali pelo 9º ano, primeiro colegial, que já vai entrar, né, ali no colegial, a gente já passou por isso, a gente vê que, às vezes, por machismo, né, a pessoa dentro de uma sala de aula que ainda não tem uma cultura da boa convivência, ou que foi estimulada, né, a ter esse machismo, acha que pode fazer algumas brincadeiras que desagradam tanto uma menina quanto um menino, né? Eu acho que a nossa sociedade começa a abrir, como eu te falei antes, né, que a pandemia não veio de tudo para coisas ruins e colocar assim os nossos olhos e ouvidos bem abertos, né? Eu acho que agora começa uma grande mudança, né? E antes a gente criticava muito esse estatuto da criança e do adolescente e a gente vê da necessidade, né, de garantir os direitos. Como a gente havia comentado antes, de perceber que um adulto
Partir para agressão física, às vezes a criança cai, primeiro ato é umas palmadas, né? Então eu acho que a sociedade tem um grande caminho ainda de mudança, né? E nós não podemos ficar calados, né? Se incomoda, tem que ser dito. Olha, eu assim, as leis, elas existem e elas devem ser cumpridas, né? Elas podem ser debatidas, podem ser questionadas, né? Mas elas existem. Às vezes algumas pessoas chegam e falam assim, eu não concordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu pergunto assim, qual ponto que você não concorda? A pessoa nunca leu. A pessoa não sabe nem o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se tiver uma oportunidade de debater, de levar os órgãos competentes, beleza. Mas a pessoa não leu, ela não estudou, ela não sabe o que significa o Estatuto da Criança e do Adolescente e às vezes fala coisas que não sabe, né? Então, é lógico que o Estado não consegue, por exemplo, colocar em prática muito daquilo que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Deixa eu dar um exemplo para você. Recentemente, nós tivemos uma situação envolvendo um adolescente que chegou lá pedindo ajuda para poder se internar porque tem problema com drogas, né? Estava numa situação de rua, né? Mas a cidade, ela não tem um lugar de internação apropriado, sabe? Então, assim, mas o Estatuto fala, olha, você pode requisitar serviços na área da saúde, da educação, da segurança, só que você pode requisitar, mas você vai requisitar aonde? Se não existe ainda o órgão, né? Então, assim, tem vários fatores, né? Então, adolescentes que precisam de um acompanhamento psicológico, tá aqui, isso é fantástico, né? Você tem uma pessoa que está passando por algumas situações emocionais e o Estatuto vai e fala assim, Conselho Tutelar, arruma uma vaga para eles tratar. E a gente arruma, sabe? A gente arruma. Mas aí tem outras questões, né? Por exemplo, hoje nós temos o CAPSI, que é um serviço de psicologia para atender, né? Só que ele fica numa parte da cidade. A nossa cidade cresceu para o outro lado. Então, aquela pessoa que está do lado contrário, o acesso é difícil. Aí falou, olha, a pessoa não tem condição de pagar para ir aí. Precisava ter nas UBS, né? Então, aí que a gente consegue, por exemplo, transporte para ela. Então, assim, tem muita coisa no Estatuto da Criança que ele é maravilhoso, mas na hora de colocar na prática, ele não consegue. Então, por exemplo, a lei vai falar assim, que a criança e o adolescente, ela tem direito de ser matriculada numa instituição de ensino mais perto da sua casa. Ok, aí você faz o seguinte, pegar o exemplo aqui, sei lá, do Rio de Janeiro, Isabel do Nascimento, que são 2 bairros mais novos, né? As pessoas moravam ali, abriram esses novos lugares e eles mudaram todos para lá. Como que você vai arrumar vaga para todo mundo naquela escola que tem ali perto, se você tem uma sala para 40 pessoas, mas tem 120 querendo a vaga? Então, nem sempre você consegue no lugar mais perto, né? Às vezes o mais perto vai ser na outra escola. Mas os direitos estão aí, né? As coisas estão caminhando, né? Eu acredito que as nossas crianças e nossos adolescentes, existem ferramentas para ajudá-los. É perfeito? Eu não tenho a utopia, né, de falar que o Estatuto da Criança é uma lei que não tem problemas e que vai resolver todas as questões, mas é uma lei que está ajudando, está sendo uma voz a mais
para crianças e adolescentes, principalmente quando eles são violados em seus direitos por aqueles que primeiramente deveriam defendê-los, que são os seus próprios responsáveis, né? Tem pai que não vai em reunião de escola, tem pai que não leva no médico, né? Tem pais que não cuidam. E como que essas crianças vão fazer, né? Então, a lei coloca órgãos para poder ajudar essas crianças a ter voz. Você acabou de falar aí, tem pais que não vão na reunião da escola, tem pais que não levam no médico, tem pais que não levam no dentista, né? Sim. Quando eu estava fazendo faculdade, a gente depara com algumas situações lá, e a gente sempre fez algumas atividades em dupla, né? Uhum. E eu tenho um amigo meu que ele um dia, revoltado da situação que a criança que chegou lá, falou assim, não existe só agressão física, o Conselho Tutelar tinha que atuar nisso também, porque isso para mim aqui é muito mais que uma agressão física. Criança chegar, às vezes criança com 6, 7 anos, abscesso, né? E ele ficou muito revoltado. E eu comecei a pensar naquilo, falei, realmente é um descuido muito grande com a criança, então, para deixar ela chegar nesse estado. Exatamente. Aí que está a situação que a gente está procurando aqui esclarecer quais são as competências do Conselho Tutelar. Uma situação que envolve uma criança que deveria ser acompanhada por médico, ou dentista, ou qualquer outro órgão, e não está, o Conselho pode intervir. E só para você ilustrar o que eu estou querendo fazer, casos que são levados aos hospitais, que envolvem crianças e adolescentes, boa parte é comunicada ao Conselho quando há algum tipo de omissão. Eu mesmo me recordo de uma mãe que evadiu do hospital da criança, com a sua criança, né, obviamente, sem ter recebido alta. Ela evadiu, e aí eles entraram em contato conosco e falaram, olha, a criança veio para ser tratada, ela estava com várias erupções, né, na cabeça, ela não está em condições de receber alta, a mãe simplesmente pegou a criança e fugiu do hospital. Nós pegamos o endereço, pegamos o nosso veículo e fomos até lá. Convencemos a mãe a voltar para o hospital, né? Porque se uma mãe não está cuidando da saúde do seu filho, existem ferramentas para defender essa criança. Olha, se você não fizer aquilo que... Então, ela não pode ficar sem o tratamento. Você não vai fazer? Não. Então, nós vamos ter que comunicar ao juiz e o juiz tomar as providências necessárias, né? E assim qualquer outra. A questão de escola, por exemplo, de crianças que não estão indo à escola, e aí a escola manda para nós essa situação, os pais não serão ouvidos, serão advertidos, né? Então, assim, a lei, ela existe para garantir os direitos, e como eu já mencionei aqui, existem vários direitos, a educação é um, a saúde também é outro. Então, se a criança está sendo violada no seu direito à saúde, seja bucal, emocional, qualquer outro tipo, o Conselho Tutelar vai fazer o acompanhamento. Zé do Carmo, nós falamos da violência sexual, né? Então, como que a gente consegue perceber se uma criança está sofrendo essa violência sexual? Ela dá indícios, ela solta palavras, ações dela, atitudes que mudam? O que a gente pode observar? Olha, gente, isso aqui é muito importante mesmo, né? A violência sexual, muitas vezes, ela não é percebida com muita facilidade. Uma violência na área da educação, a criança não está indo na escola, todo mundo está vendo ali, né? A diretora, a professora, até um mês que esse menino vem à escola. Uma situação que envolve a saúde, né? Essa criança, sei lá, chegou lá roxa, né? Tá com o olho roxo, olha, tá visível, alguma coisa aconteceu. Mas a violência sexual,
cometida contra crianças e adolescentes, ela é uma violência que nem sempre é muito simples. Mas existem alguns indicadores, né? Alguns indicadores. Eu vou falar desses indicadores, eu quero só fazer uma ressalva para dizer assim, que esses indicadores de que crianças e adolescentes emitem quando eles estão sendo violados sexualmente, esses indicadores, eles precisam ser analisados no contexto geral, né? São 4 indicadores, né? São os indicadores físicos, os indicadores comportamentais, os indicadores na sexualidade daquela criança e do adolescente e os indicadores no relacionamento social. São 4 tipos de indicadores. Eu vou dar alguns exemplos, mas eu volto a repetir para que nós não sejamos mal compreendidos. Esses exemplos que eu vou dar, eles não podem ser analisados isoladamente. Precisa observar todo um contexto, né? Então, por exemplo, indicadores físicos. Indicadores físicos de que crianças e adolescentes estão sendo abusadas, né? Por exemplo, uma doença sexualmente transmissível. As creches e as escolas são muito parceiras nisso, né? Porque professores convivem mais com crianças e adolescentes, às vezes mais do que com a própria família daquela criança. Então ela consegue perceber. Por exemplo, né, uma criança que fica numa creche e que aquele responsável ele dá o banho nela, né? Tem um momento ali do banho, às vezes ela vai perceber alguma coisa. Ela vai perceber que alguma coisa ali nas genitálias daquela criança não está adequado, né? Ou algum inchaço, né? Algum sangramento na região anal, vaginal, o pênis da criança está com alguma coisa diferente ali, sabe? São indícios. Mas eu volto a repetir, eu tenho muito medo de falar isso e as pessoas ficarem com a neura, né? Uhum. Nossa, olha, que aí a genitália da criança está vermelha, foi abusada. Não, por isso que tem que ser um contexto, né? Às vezes pode ser uma alergia, eu não sou médico, né? Pode ser uma alergia, pode ser alguma outra coisa que às vezes não tem nada a ver. Mas por isso que tem que olhar todo um contexto. Mas acende alguma luzinha amarela, né? Para prestar atenção, né? Se há um sangramento, se há uma... Tem que se investigar. Tem que investigar, tem que estar atento, né? E se tiver alinhado com outros fatores, né? Então o indicador físico é um, né? Criança com coceira, né? na região. O outro indicador, além do indicador físico, é o indicador comportamental. É o medo de pessoas. E, aliás, eu quero fazer dar uma dica para os pais. Não force sua criança a fazer o que ela não quer. Às vezes os pais, constrangidos, querendo ser educados, chega com a sua criança numa festa de família, por exemplo, né? E a criança não quer cumprimentar todo mundo. Respeita. Respeita. Às vezes nós adultos nem sempre queremos cumprimentar todo mundo, né? Então assim, olha, há alguns indicadores. Tem crianças, tem adolescentes que ela chega num ambiente, ela sabe, ela evita determinadas pessoas, ela começa a evitar determinados lugares, né? Ela começa a ter assim algum tipo de vergonha, né? Fugas constantes de casa, né? Começa a ficar retraída. Olha, não era assim, o que está acontecendo, né? Então, aí por isso que eu falo do contexto.
Às vezes um professor, uma pessoa que trabalha numa creche, consegue observar isso, que às vezes é uma criança, né? É uma criança muito alegre, muito festiva, muito altaneira. De repente, num dia na creche lá, a pessoa percebe que ela está com um inchaço na genitália, começa a observar que essa criança está retraída, ela está moada, sabe? Ela falou, olha, alguma coisa, tá vendo? Já são duas situações, o quebra-cabeça vai se formando, né? Então, o indicador físico, o indicador comportamental, o indicador na sexualidade, crianças que começam a ter palavreados e brincadeiras, desenhos muito inapropriados para a sua faixa etária. Ela começa, sei lá, uma criança de 2 anos começa a brincar ali com o seu bonequinho ali, o seu ursinho, em posições sexuais, né? Começa a introduzir caneta, sabe, nas partes baixas dos seus bonequinhos, dos seus brinquedos, os próprios desenhos que ela começa a fazer ali, começa a ser desenhos com conotações sexuais, sabe? Então, assim, são indicadores, chamados indicadores na sexualidade, né? Então, são as brincadeiras impróprias para a faixa etária, né? Como desenhos, bonecos, os próprios palavreados, às vezes, né? Que às vezes são palavreados próprios da intimidade sexual, mas a criança está falando aquilo, às vezes para outro coleguinha, né? E por fim, o outro indicador que são os indicadores de relacionamento social, né? Que são adolescentes que começaram a desenvolver um certo isolamento, começa a ter uma fuga de contatos físicos, né? Sempre que alguém quer tocar nela, seja pegar na mão, ela já ou dá um abraço, dá um beijo, né? Que é apenas de afetividade, mas começa a haver essa alteração, a pessoa começa a evitar as pessoas, ela não quer tocar as pessoas, né? Surgimentos dentro ainda das questões sociais, né? do relacionamento social, os indicadores de que algo possa estar acontecendo, é quando essas crianças e adolescentes começam a aparecer em casa com coisas que não condizem com a sua renda. Começa a aparecer com dinheiro, começa a aparecer com brinquedo, começa a aparecer um adolescente, né, que não trabalha, não está trabalhando ainda, não está tendo a sua renda, mas começa a chegar sei lá, com acessórios, começa a chegar com calça. Quem que deu isso? Onde que está ouvindo isso? Será que não está havendo ali uma exploração sexual? Será que essa criança, em troca de um pirulito, em troca de um carrinho, de uma bonequinha, ela não está sendo levada a uma situação, um contexto de exploração sexual? Um adolescente ou adolescente, né? Um rapaz ou uma moça, né? Sei lá, chega, onde você arrumou esse tênis novo? Né? Esse dinheiro, onde você está arrumando isso? Não, mas volta a repetir, né? Não pode ver a coisa isolada, tem que ver todo um contexto. Mas olha só, minha mãe falava isso, né? Falei, esse negócio de um amigo me deu, onde você arrumou isso? Você não está trabalhando, nós não te demos dinheiro. Onde você comprou como é que você comprou essa calça? Onde que você arrumou esse celular? Esse tênis novo aí, quem te deu? Um amigo. Então vamos lá ver esse amigo. Quem que é esse amigo? Então, são alguns indicadores. Não queremos dizer que sempre que a criança chegar com um brinquedo novo, é que ela está sendo abusada. Não quer dizer que quando um adolescente chegar com um acessório novo em casa, que ali ela está sendo explorada sexualmente. Não. Estamos dizendo que essas situações, junto com outros, são indicadores de violência sexual. E dizendo que temos que ficar de olho aberto e observar todas as situações, né? Porque se passa batido alguma situação dessa, que culmina com outras, e nós não observamos, esse mal só aumenta, né? Inclusive,
uma coisa muito comum nos adolescentes é a questão da ansiedade, de depressão. E esse é o mês de setembro é um mês que se fala sobre a questão de suicídio, que também acontecem com os adolescentes. E essas violências acumulativas que vão gerando esses problemas psicológicos, mentais, o não acompanhamento, a não percepção dessas coisas, pode culminar em coisa muito mais séria, né? Quando alguém assim chega, né, para nós essa demanda, uma, a situação de violência sexual aqui na cidade de Uberaba, né, como a gente vai ter público aí no mundo inteiro, mas vou citar um exemplo aqui de Uberaba. Nós temos um fluxo de violência sexual aqui. Esse fluxo ele é dividido em duas partes, né, que é o chamado assim, fluxo de violência sexual até 72 horas. Então, quando uma criança ou adolescente ela é vítima de uma violência sexual, um estupro, alguma coisa nesse sentido, e tem 72 horas, que está dentro do prazo de 72 horas, essa vítima vai para o hospital. A porta de entrada é o hospital. Por quê? Porque como está dentro de 72 horas, ela vai receber alguns medicamentos contra a gravidez, contra doenças sexualmente transmissíveis, né? Lá do hospital, ela vai ter o amparo psicológico, ela vai ser atendida por assistente social, a polícia militar, se ainda não fora, será acionada e isso será remetido para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai também acionar outros órgãos para acompanhar essa família e, em especial, essa criança ou adolescente que foi vítima, né? Se a violência sexual ela aconteceu após o período de 72 horas, a porta de entrada já é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar vai acionar a polícia, o Conselho Tutelar vai enviar para o serviço social, vai enviar para requisitar o serviço de psicólogos para acompanhar essa família, né? E em ambos os casos, antes de 72 horas e pós 72 horas, isso será levado ao conhecimento do Ministério Público. O Conselho Tutelar faz o que é chamado assim a notícia de fato, né? Então, manda para o Ministério Público, o Ministério Público vai, se achar pertinente, ajuizar, provocar o judiciário para que aquela pessoa que cometeu esse delito responda, né, dentro da legalidade. Zé do Carmo, como denunciar? É um número? Tem que ir no local? Como que a pessoa que percebe qualquer tipo de violência com a criança e com o adolescente pode fazer uma denúncia? Olha só, se uma violência e ela está em andamento, a primeira coisa que nós queremos dizer assim, chame a polícia. Por quê? A polícia tem inúmeras viaturas, ela vai poder atender com uma certa rapidez. O Conselho Tutelar fica num determinado bairro da cidade. Dependendo de onde está acontecendo uma determinada violação, até o Conselho Tutelar chegar lá, às vezes já pode ser tarde. A pessoa já evadiu do local, o agressor, né? A polícia não, a polícia ela não está só no bairro da cidade, ela tem condição de chegar mais rápido, né? Então, se a violência ela está ocorrendo naquele momento, seja uma agressão, alguém batendo numa criança, seja alguém agredindo um adolescente, seja um abandono de incapaz, o pai saiu, a mãe saiu, não tem nenhum responsável, tem uma criança de 7 anos em casa, sozinha, chame a polícia. A polícia é o primeiro momento para, garantir com celeridade a proteção dessa criança. Então, você que está nos assistindo, uma das formas é a polícia, se está em andamento a situação, né? Mas existem várias formas de denunciar, e aí eu vou dar algumas diretrizes, né? Então, além da polícia, você pode procurar a polícia,
seja ela militar, seja ela civil. Você pode comparecer pessoalmente às unidades do Conselho Tutelar. Então, toda cidade tem pelo menos um Conselho Tutelar. Há uma recomendação que em cada grupo de 100 mil pessoas haja um Conselho Tutelar. Aqui em Uberaba nós estamos defasados. Nós deveríamos ter 3 conselhos tutelares. Pensei nisso agora. Falei, será que aqui tem 3? Nós deveríamos ter 3 conselhos tutelares em Uberaba e, infelizmente, nós só temos 2 ainda, né? Mas estamos conversando para que haja o 3º conselho tutelar. Então, assim, procure pessoalmente, vá até o conselho tutelar, né? Faça a denúncia, né? Pessoalmente. Ah, mas eu não quero me identificar, porque se eu me identificar eu posso receber represálias, né? Sei lá, tem pessoas, quem está agredindo é criminoso, então você pode fazer de forma anônima. Você pode fazer isso pelos telefones que eu vou passar no final aqui. Você pode ligar para o telefone do Conselho Tutelar e fazer uma denúncia anônima do que está acontecendo. Você pode ligar no Disque 100. O Disque 100 é uma linha de direitos humanos. Então você pode só discar o 100 gratuito, colocar ali o máximo de informação que você puder. Se você conseguir a rua, o endereço certinho, tudo vai facilitar. Se você souber pelo menos o primeiro nome da criança, ou de quem está agredindo, sabe? Tudo isso facilita e você pode fazer de forma anônima, né? Você pega o seu telefone, liga, faz a denúncia, essa denúncia vai chegar e ela não vai ficar sem observação. Se for uma coisa urgente, o Conselho Tutelar ele para tudo que ele está fazendo para poder priorizar essa denúncia. Se for algo, né, que aconteceu, então, o Conselho Tutelar, mas nada vai ficar sem ser observado. Agora, acontece muito, assim, as pessoas não darem as informações corretas. Então, a pessoa, às vezes, ela erra o número da casa, ela fala assim, na rua A, no número 600 está acontecendo isso. Aí você pega o carro do conselho, vai até o número 600. Só que quando você chega na rua, não tem o número 600. Tem 610, tem 580, tem 620, mas os 600 não tem. Então, aí a denúncia não tem como você averiguar, porque ela chegou corrompida, ela chegou não completa para nós. Então, vai ser arquivada. E às vezes a pessoa liga e fala assim, nossa, eu já liguei aí, vocês não vieram aqui, vocês não fizeram não, mas é porque ela deu a informação errada. Então, repetindo, você pode denunciar na polícia, você pode denunciar no Conselho Tutelar, pessoalmente, você pode ligar no telefone do Conselho Tutelar e não se identificar, você pode ligar no Disque 100, né? Conselho Tutelar é um órgão que não para, ele funciona 24 horas, todos os dias, não tem feriado, não tem pandemia, não tem nada que faça o Conselho Tutelar parar de funcionar. Só que ele funciona das 8, aqui em Uberaba, né? Das 8, assim, ele funciona 24 horas em qualquer lugar do país. O horário de funcionamento aqui em Uberaba é o seguinte, das 8 às 18 horas presencialmente. A partir das 18 horas tem o plantão. Tá? Pode ser meia-noite, pode ser 2 horas, pode ser 4 horas da manhã. Se houver necessidade, o conselho vai até a situação. Ok? E ainda, que eu estava esquecendo aqui, pode fazer até por e-mail. Né? Eu posso passar os telefones? Pode, por favor. Tá? Então eu vou passar aqui o nosso e-mail, o e-mail do Conselho Tutelar de Uberaba. conselhotutelar@uberabadigital.com.br. Esse é o e-mail. Você pode mandar uma denúncia, pode mandar
quiser tirar alguma dúvida, ok? Conselho Tutelar, @uberabadigital.com.br. E nós temos três telefones. Nós temos o 33 22 69 29, 33 22 69 29. Nós temos o 33 12 6347, 33 12 6347, e temos o nosso plantão, que é o 9 99 94 27 56. Vou repetir: 9 99 94 27 56. E além do Disque 100, que eu já mencionei. Então são estes os canais. É importante a gente saber que tem que denunciar, é importante a população se posicionar, não deixar passar. Nós temos a polícia, nós temos o conselho, nós temos a justiça, nós temos tudo para essa fiscalização, para não acontecer abuso contra as nossas crianças e adolescentes. Mas nós temos um problema muito sério também. Nós queremos que você denuncie, mas pedimos, pelo amor de Deus, não passar trote. Uma das reclamações da polícia é que atende um trote, vai numa ocorrência, desloca pessoal e chega lá, não tem nada. Foi simplesmente alguém brincando. Não brinquem, isso é sério. Você falou algo que eu tinha pensado em falar e acabei não anotando e me esqueci. Nós temos também casos de trotes, né? Quando existe assim, uma denúncia de madrugada e que há necessidade do conselho sair, porque sempre a prioridade é a família, né? A prioridade é a família. Mas quando há necessidade do conselho sair de madrugada, por exemplo, 1h30 da manhã, 2h30, dependendo do lugar, ele vai acionar a polícia por questão de segurança. O conselho tutelar não tem equipamento de proteção, não tem condição para isso, não tem autonomia para isso, né? Não tem armamento, né? Então, para a segurança do motorista, do conselheiro tutelar, dependendo do lugar, dependendo da situação, o conselho tutelar ele requisita o apoio militar para atender uma determinada denúncia. Aí acontece, como já aconteceu, a pessoa ligar para o conselho, falar que a criança está numa situação de morte, e aí você então aciona o motorista de plantão do conselho, porque o plantão ele é de tipo sobreaviso, né? Você fica na sua casa e havendo a necessidade, você então aciona o motorista que também está de plantão, sai da casa dele com o carro, pega você aciona a polícia vai até o lugar com você. Quando chega lá, você percebe que foi um trote. Então você não somente desperdiçou o tempo das pessoas, mas principalmente, né, você às vezes tirou a polícia de uma situação que poderia estar em outro lugar, né? Você gastou dinheiro público, né? Equipamento público, né? Por causa de trote. Isso acontece. Não é com muita frequência, mas acontece, né? E realmente uma pessoa que faz um tipo de trote assim não está preocupado nem com o dinheiro, né? Porque quem paga tudo isso é o próprio contribuinte. Uma violação pública, né? Tirar um conselheiro de casa, tirar o policial de uma outra questão que ele tinha que resolver. Isso também, eu acredito que seja penalizado criminalmente, porque está tirando do foco coisas essenciais para nada, né? Para desperdiçar tempo. E é uma questão de consciência. É isso aí, pessoal. Nós, né, já estouramos aqui o nosso tempo.
e a gente empolga de falar sobre o assunto, mas a intenção nossa, como a gente já estava discutindo isso com o José do Carmo, só entre nós aqui, antes de começar o programa, é começar a trazer o Conselho Tutelar mais próximo da população, para que não tenha aquela conotação de que é um órgão punidor, e sim um órgão protetor, né? A gente fica muito feliz com todos vocês que participaram aqui com a gente. Muito obrigada a você, Zé do Carmo, pela sua presença aqui, e obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Zé do Carmo. Coloca aí para nós novamente os telefones, rede social, como as pessoas fazem para ter esse acesso, porque eu acho importante relembrar, nós vamos colocar na descrição do vídeo, nós vamos divulgar também, mas é muito importante que reforce essas informações para os nossos ouvintes. Certo. Eu esqueci de mencionar, né? Eu citei os telefones e acabei não falando do endereço, né, do Conselho Tutelar. Então, para você que mora aqui em Uberaba, o Conselho Tutelar ele fica na rua Rodolfo Machado Borges, número 299. Fica aqui no bairro São Benedito, próximo, né, ao supermercado Zebu, perto do Cine Teatro Veracruz, da rodoviária, aquele meio ali, né? Mesmo que você não tenha nenhuma denúncia para fazer e queira conhecer o Conselho Tutelar, teremos a maior alegria de receber você lá. Então, repetindo os telefones, né? Nós temos o nosso telefone 3322 6929, temos o 33 12 63 47 e o 9 99 94 27 56. Esse último, esse celular, ele é de plantão. Então você consegue falar nele após as 18 horas e também aos finais de semana e feriado, que ele só é ligado para o plantão. Muito obrigada, então, a todos que estiveram aqui presentes. Vocês podem compartilhar. Semana que vem esse programa já vai estar editado, tá? Compartilhem. Eu acho que vale a pena a gente levar essa informação o mais próximo das pessoas possíveis. Um grande abraço e até sábado que vem. Até sábado que vem. Muito obrigado.